Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, que bom. Meus amados, hoje nós vamos falar um assunto que já tem um período que o Senhor colocou esse assunto no meu coração, mas ainda não tinha encontrado espaço para poder colocar nas ministrações. Mas hoje o Senhor separou esse tempo para a gente estar falando. O assunto hoje, meus amados, é generosidade. Generosidade. A gente vai aprender um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que essa palavra seja de muito proveito para a sua vida, que queime no seu coração e você saia daqui com mais um bloquinho aí em cima do seu muro aí de crescimento no Senhor Jesus, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar sobre alguns versículos da Bíblia. Tem muitos versículos que falam sobre generosidade. Você está com a sua Bíblia aí? Trouxe a sua Bíblia? Então já prepara ela aí, em nome de Jesus. Vamos ler alguns versículos. O primeiro versículo que nós vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Capítulo 20, versículo 35. Os meninos já projetou aqui. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Agora vamos lá para Provérbios, lá Antigo Testamento, volta lá, Salmos, Provérbios. Nós vamos ler dois provérbios. Um está no capítulo 22, versículo 9. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Olha só, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Agora um pouquinho mais para trás, no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Agora vamos para os evangelhos. Primeiro evangelho aí, Mateus, segundo escreveu Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 10. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se alguém der menos que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Palavra do nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo: quem der pelo menos um copinho de água fria a um dos meus pequeninos, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Meus amados, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é recheada de versículos falando sobre generosidade. Trouxe alguns para vocês terem uma ideia. Mas o texto que nós vamos abordar hoje, vamos falar e vamos estudar um pouquinho, é 2 Coríntios capítulo 8. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 8, carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 8. Irmãos, nós vamos ter que ler o capítulo inteiro, tá bom? Então eu peço para que você fique atento. Se você não trouxe Bíblia, você acompanha aqui no telão com os meninos. 2 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ter que ler o capítulo inteiro para a gente entender algumas coisas, tá bom? Então, aqui no título do meu capítulo, meus amados, está dizendo assim, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riqueza de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. 5. E não somente fizeram com nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, em toda diligência, em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. 8. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. 10. E nisso dou o meu parecer, por isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes,
E não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tens. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. 15. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Pois ele aceitou a exortação e muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E como ele, enviamos aquele irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro de nossa vinhagem. Nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. E evitando isso, que alguém vos vitupere por essa abundância, que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Como eles, enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e muitas coisas já experimentamos, ser diligente, e agora muito mais diligente, ainda pela muita confiança que em vós tem. 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos um minutinho. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor e te louvamos por conta da tua palavra e das tuas escrituras, que são santas, fiéis, verdadeiras e trazem para nós fruto de arrependimento, mudança de vida, salvação, alegria e paz. Pai querido, nesse momento agora, prepara a nossa mente, o nosso coração para receber essa porção das escrituras, essa porção, meu Pai querido, do Evangelho de Cristo, e que isso seja verdade nas nossas vidas. Pai querido, guarda tudo aquilo que é nosso. Pai querido, se há alguma preocupação no nosso meio, se há alguma tribulação, meu Pai querido, por conta de coisas externas, por conta de situações fora daqui, eu peço que o Senhor acalme os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente se concentre somente na Tua Palavra agora, e que o Senhor cuide de tudo aquilo que é nosso, com a graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Assim nós louvamos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Vocês têm um pouquinho de noção sobre essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Quem já leu aqui as cartas amém, glória a Deus, já algumas pessoas já leram, né? Então eu vou explicar para vocês aqui, irmãos, um pouquinho desse contexto de toda essa situação que aconteceu aqui, né? Como o título é a coleta para os cristãos pobres da Judéia, o que aconteceu? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, que a gente já estudou e já falou sobre isso, teve um período que muitos apóstolos, eles desceram de Jerusalém para Antioquia da Síria, para anunciar o crescimento do Evangelho que estava se expandindo por toda a terra, por toda a Ásia, por toda a Europa e por todos aqueles lugares. E um daqueles profetas que se achegaram ali, tinha um profeta chamado Ágabo. E aquele profeta, ele profetizou, ele trouxe uma palavra para aquele povo, dizendo assim: olha, chegará um tempo de muita escassez, de muita fome e de muita dificuldade perante o mundo. Ele profetizou, alertou os irmãos e contou isso que o Senhor tinha colocado no coração dele. Olha, vai chegar um tempo de muita pobreza, de muita escassez e de muita dificuldade. E assim foi o que aconteceu, meus amados. O mundo, aquela terra, o mundo inteiro passou por um período de muita fome e de muita escassez. Lembra que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos que Paulo foi apresentado diante de um imperador chamado Cláudio? Pois é, foi no ano daquele imperador Cláudio. Ele era o imperador de Roma. Roma era a capital do mundo. Eles que governavam todas as coisas. Eles que mandavam. Eles tinham poder político, eles tinham poder do exército, tinham tudo. Eles comandavam tudo aquele lugar. E como aquela escassez, aquela pobreza estava muito grande, o que Cláudio fez? Ele expulsou todos os judeus daquele lugar e mandou eles embora. E a fome já era grande.
A escassez já era grande. Agora eles são expulsos daquele lugar onde eles estão morando e eles vão agora voltar para a Judéia. Sem dinheiro, sem terra, sem suprimento, sem absolutamente nada. Estão voltando para a Judéia agora sem absolutamente nada. Meus amados, vocês lembram do período de pandemia? Eu fiquei fazendo uma reflexão sobre essa fome desse período, essa escassez desse período com o nosso tempo de pandemia que passamos agora em 2019. Em 2019 houve um período de muita escassez, muita gente ficou desempregada, muita gente ficando sem comida, sem um alimento do dia a dia, muita gente sem salário. Mas, meus amados, não se compara a situação desse momento, porque nós estamos falando aqui há cerca de 40 anos depois de Cristo, nós estamos falando de aproximadamente 2000 anos atrás. Vocês imaginem o que era fome e escassez naquela época. Se hoje, nessa pandemia, nós passamos por essa dificuldade, se levantaram empresas, com a internet as pessoas faziam contribuições e vaquinhas. Quantas vezes a gente não via as igrejas falando, olha, nós conseguimos levantar 40 mil cesta básica, levantamos 100 mil cesta básica, muitas ONGs participando nos canais de televisão e os alimentos chegando para as pessoas, era carretas partindo para o Nordeste, era avião chegando não sei na onde, isso no tempo de hoje. Agora você imagina no tempo, falando há 2000 anos atrás, meus amados, a situação era difícil, mas era difícil mesmo, as pessoas procuravam trabalho, não tinha, procurava dinheiro, não tinha, procurava sustento e não tinha, a situação era muito difícil. E agora nós chegamos aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, que foi o responsável por pregar por gentios e estava organizando as igrejas gentios, ele agora prepara, ele fala com as igrejas para poder levantar uma oferta de generosidade para essas pessoas que estavam passando por essa dificuldade. Então essas igrejas, o apóstolo Paulo fez esse desafio para as igrejas, para os irmãos, olha, vamos levantar um recurso para que a gente possa ajudar os outros irmãos que estão passando por essa dificuldade. E agora a gente vai entrar no texto para a gente perceber e tirar algumas lições de cada situação. Então acompanhe comigo no versículo 1, que diz o versículo 1, irmãos, olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Versículo 1, a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Meus amados, quando a gente fala de generosidade, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de ajudar as pessoas, é bom a gente entender que isso é uma graça de Deus. Aqui no versículo 1 está dizendo, toda vez que alguém oferta para alguém, que ajuda, que manda um recurso, manda um suprimento, isso se chama graça de Deus. E às vezes a gente confunde, a gente acha que é nós, que foi nós que tivemos a ideia, que somos nós que somos bons, que somos nós que trabalhamos e temos mais recurso do que o outro, e aí a gente vai e oferta e ajuda e orienta outra pessoa. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, não é graça de Deus. E graça, meus amados, a explicação mais simples para se dar sobre graça é favor imerecido de Deus. É algo que o Senhor nos dá sem a gente ter o menor merecimento. Então quando a gente ajuda alguém, quando a gente tem um ato de generosidade com alguém, quando a gente abençoa alguém, foi um favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Nós não fizemos por merecer, e o Senhor Jesus colocou essa graça dentro de nós, para que a gente pudesse ter esse ato de generosidade com as pessoas. E aí, meus amados, isso está dentro do contexto do Evangelho. A generosidade está dentro do contexto do Evangelho. Vocês lembram quando João Batista estava pregando o batismo do arrependimento? As pessoas vinham até ele, se batizavam, e algumas pessoas meio que desesperadas perguntavam assim, tá bom, e agora que eu me batizei, o que eu faço? E João Batista disse, agora quem tem 2 túnicas, dê uma, reparta com aquele que não tem. Então a generosidade faz parte do Evangelho. A generosidade, meus amados, ela é uma evidência, uma marca do cristão. Aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que se arrependeu da sua antiga vida de viver, agora ele tem atos de generosidade. Generosidade, meus amados, não conquista a salvação. Generosidade não leva para o céu. Mas aquele que teve a vida transformada por Cristo Jesus, esse tem boas obras, é generoso de coração. Porque não faz sentido, o Evangelho não é para o eu, mas é para o nós, é para o vós.
Não faz sentido agora que eu tenho a Cristo Jesus na minha vida, eu captar todos os recursos para mim, e nunca dividir isso com absolutamente ninguém. Então, uma evidência de um nascido de novo, alguém que teve um encontro com o Senhor Jesus, é a generosidade. Pergunta, irmãos, você tem sido generoso? Isso tem sido uma evidência na sua vida? Depois que você teve um encontro com o Senhor Jesus? Você está sendo generoso com as pessoas? Vamos aprender mais um pouquinho? Versículo 2: como em muitas provas de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade. Esse versículo aqui, amados, ele é muito chave. Olha só o que diz: que essas igrejas que o apóstolo Paulo pediu ajuda e fez um desafio, o versículo está dizendo que eles estavam passando por muita prova de tribulação. Muita prova de tribulação. Então aqui acontece meio que um paradoxo, né? Então a gente, por exemplo, a gente pensa assim: puxa, eu queria tanto ajudar as pessoas. Eu vejo o pastor Henrique sempre falando na igreja que estamos ajudando um missionário lá fora, e comprando cesta básica, realizando um jantar de Natal, comprando aquelas bíblias faladas no idioma dos nativos ali daquele lugar. Eu queria tanto ajudar essas pessoas, eu queria tanto comprar uma cesta básica para ajudar o meu vizinho que ele está desempregado, mas a minha vida está passando por tanta tribulação, e aí eu não consigo fazer. É o contrário do que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que nós conseguimos ser generosos em meio à tribulação. Essas igrejas estavam passando por um momento de tribulação, e mesmo assim elas estavam ofertando e ajudando aqueles que estavam passando por necessidade. Irmãos, esses versículos, essa palavra do Senhor hoje vai tirar de nós algumas desculpas, vai quebrar de nós algumas muletas que nós colocamos para poder ser generoso e ajudar a vida das pessoas. Então a primeira de tribulação na sua vida já caiu por terra. Se você usa isso como desculpa de dizer: minha vida está tão tribulada, está tão bagunçada, que eu não consigo ajudar ninguém, isso não é uma verdade bíblica. E você tem que viver pela verdade bíblica. Em meio à tribulação, você consegue ajudar uma pessoa? Sim. Você consegue ajudar uma pessoa? Sim. Aí você fala assim: Davi, mas esse negócio de generosidade, de doação, de oferta, de ajuda, isso daí é para quem tem bastante dinheiro. São os ricos que devem fazer isso. São os ricos que podem fazer isso. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui sobre rico. Ela está especificando que são os ricos que devem fazer isso. Muito pelo contrário, nesse versículo está dizendo que essas igrejas estavam em profunda pobreza. Os irmãos estavam em profunda pobreza e ainda estavam ajudando as pessoas. Meu Deus do céu, tribulação, profunda pobreza e ajudando as pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela é muito profunda. Veja que é muito profundo. O evangelho é muito profundo. A cada vez que você vai olhando, que você vai estudando, ele vai se aprofundando e cada vez vai ficando mais íntimo dentro de nós. Então, profunda pobreza. Meus amados, um dia eu estava assistindo uma reportagem sobre pessoas que trabalham informalmente, e a repórter entrou numa comunidade, as pessoas morando ali num terreno onde tinha sido invadido, e ela estava entrevistando uma mulher, e ela falou assim: posso entrar na sua casa? Ela falou: pode. Entrou lá, olhou, a casa muito simples, muito difícil a situação. E ela falou: o que você tem hoje para comer? Ela falou: vem cá que eu vou dar uma olhada, vou mostrar minha geladeira para você. Quando abriu a geladeira, irmãos, água e 2 limãozinhos partidos, absolutamente nada. E era uma família de mulher, de esposo, filhos. E ela falou: mas como é que vocês vão fazer para se alimentar no dia de hoje? Ela falou: pois é, o meu marido, ele sai todos os dias cedo, ele não tem trabalho, ele trabalha informalmente, ele sai todos os dias cedo para poder arrumar algum trabalho, alguma coisa, ganhar o dinheirinho do dia, voltar no final da tarde já com o alimento que ele comprou. E ela falou assim: mas como que é isso? Ela falou: não, ele sai por aí procurando. Às vezes é uma pessoa que está com o terreno sujo, ele pede para limpar o terreno, a pessoa dá uns R$50, ele vai lá, passa numa obra, pergunta se está precisando de ajudante de pedreiro, a pessoa vai lá e paga o dia para ele R$70, e aí no final do dia, com esse dinheiro, ele vai lá e compra os alimentos. E ela falou: e a gente ainda divide com o vizinho.
tribulação e extrema pobreza. R$50 ele traz e a gente ainda divide com o vizinho. Nós não temos desculpa para não ser generoso. Nós não temos desculpa para não ajudar as pessoas. R$50 a gente compra o alimento do dia e a gente ainda divide com o vizinho. Tribulação e pobreza. E ela não esquecia da vizinha dela e da amiga dela, porque ela disse assim: eu ainda tenho o meu marido que sai todos os dias para trabalhar. A minha vizinha é mãe solteira e está com os filhos e não tem quem trabalhe. Nós não temos desculpa, irmãos, para não ser generoso. Em meio à tribulação e à pobreza, nós podemos ajudar, sim. Na maioria das vezes, sabe por que a gente não ajuda? Você sabe que, irmãos, isso passa na cabeça de todo mundo, tenho certeza. Se passa na minha, passa na cabeça de todo mundo. Sabe quando Deus toca no seu coração de ajudar uma pessoa? Na rua, um desconhecido lá na rua. Aí, quais são as primeiras coisas que passam na sua cabeça? Bom, esse cara não trabalha. Bom, esse cara é desocupado. Bom, esse cara não estudou. Esse cara fez alguma coisa para estar nessa situação. Mas eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu vou tirar do meu dinheiro para dar para ele. Sabe o que a gente faz? A gente traça um perfil das pessoas. É isso, é aquilo, se é aquilo. Irmão, se você estiver fazendo isso, triste notícia, você não vai ajudar ninguém. Porque ninguém vai ser digno do seu perfil para você poder ajudar. E a palavra do Senhor não fala para a gente fazer perfil das pessoas. Ela não fala para você ir lá investigar a vida da pessoa e saber o que ela fez. Não, está dizendo para você ir lá e ser generoso. Aí você fala assim: Davi, mas eu fui generoso com a pessoa, eu dei um valor para a pessoa, aquela pessoa virou a esquina, foi lá e, na pior das hipóteses, comprou droga. Problema? Ela. A sua parte você fez. Você não sabia que ela ia comprar droga. Você exercitou aquilo que estava na palavra. Você vai ser julgado pelo seu ato de generosidade. E aquela pessoa vai ser julgada pelo ato que ela cometeu de defraudar você. E de defraudar um filho do Senhor Jesus. E ela vai prestar as contas disso. Estamos debaixo da lei da semeadura. Se você planta discórdia e planta mentira, vai colher coisa ruim. Agora, se você é generoso e está plantando as coisas boas, vai colher coisas boas. Lei da semeadura. Então nós temos que cumprir a palavra do Senhor sem deixar que muitas coisas entrem na nossa cabeça, que vem da nossa cabeça mesmo, que não vem de lugar nenhum, vem do nosso eu. E o nosso eu é ruim, o nosso eu é pecaminoso, a nossa raiz é mal. Então nós temos que viver pela palavra e pelas orientações do Senhor Jesus. E no versículo 3, irmãos, então a generosidade é um ato da graça de Deus nas nossas vidas. Passando por tribulação e por pobreza, você consegue ajudar. E no versículo 3, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram, quem pode falar a última palavrinha aí? Voluntariamente. Eles deram voluntariamente, meus amados. Ninguém obrigou eles a dar. Ninguém obrigou a igreja a dar absolutamente nada. Eles voluntariamente deram. Meus amados, se a gente tiver sempre que insistir com você, para você ser generoso, se a gente tiver sempre que insistir com você, para que você tenha atos de generosidade, alguma coisa está errada. Porque aquele que teve uma vida transformada por Cristo e entendeu o Evangelho, ele faz voluntariamente, sem que ninguém peça e sem que ninguém obrigue. Porque se alguém está sendo obrigado a ajudar alguém, esquece, é melhor nem ajudar, porque isso não conta. Isso não vale para o reino de Deus. Você tem que ofertar, você tem que ajudar, você tem que ser generoso voluntariamente, sem ser por obrigado. É como na igreja, tudo que nós fazemos na igreja, meus amados, é voluntariamente. Nós não obrigamos ninguém a fazer nada. Nós orientamos, explicamos, mas nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada. Tudo isso é voluntariamente. Você tem um coração voluntário? Você tem um coração disposto a se voluntariar para algumas coisas? O seu coração queima por ajudar as pessoas, ou o seu coração só queima para que você seja muito bem sucedido, para que você tenha um bom emprego, para que você tenha uma boa casa, para que você tenha 2 casas, para que você tenha 2 carros, para que você tenha uma boa aposentadoria e depois descanse? É igual aquela parábola, lembra? O fazendeiro que era muito rico, ele falou: nossa, mas eu estou muito rico demais, e as minhas fazendas continuam produzindo, como é que eu vou fazer? Ele disse: já sei,
vou construir celeiros maiores, para me ajuntar muita coisa, e aí assim quando eu estiver bem farto, bem já na velhice, eu vou descansar. Qual que foi a palavra que veio do Senhor para ele? Louco, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens a oferecer. Então, irmãos, certa vez um pastor comentou que deram um exemplo para ele de generosidade, e ele achou esse exemplo muito legal. Então ele falou assim: generosidade é como se você fosse numa loja dessas de artigos de presente, de louça, e você comprasse o vaso mais bonito que tem lá na loja, de cristal, de vidro, bem bonito. E aí você chega na sua casa, coloca ele na sua casa, e você enche esse vaso somente de terra. Você não coloca flores, você não coloca nada, somente terra. E todos os dias você olha para aquele vaso. Terra, o que simboliza? Nós viemos do pó da terra. Quando você veio do pó da terra, você trouxe alguma coisa com você? E o que a palavra de Deus diz no fim dos nossos dias? Que nós voltaremos para o pó da terra. Quando a gente voltar para o pó da terra, a gente vai levar alguma coisa? Caixão tem gaveta? Não levamos absolutamente. Viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Viemos sem nada e vamos voltar sem nada. E quem tem todas as coisas é o nosso Deus. É o dono do ouro, da prata, é o criador e sustentador de todas as coisas. E nós simplesmente somos mordomos de tudo aquilo que Ele tem. Agora, se o dono de todas as coisas é generoso e eu sou um mordomo do dono, como é que eu tenho que ser? Generoso também. Se o dono é generoso, eu cuido das coisas do dono, eu tenho que ser generoso também para com as pessoas. O dono é generoso, o mordomo é generoso. Então, meus amados, nessa terra aqui nós não temos absolutamente nada. Sempre digo isso. A casa não é nossa, o carro não é nosso. Deixa de pagar o IPVA do carro que você comprou para você ver. A prefeitura vem e leva. Mas não fui eu que comprei. A prefeitura vai lá e leva. E a casa? Deixa de pagar lá o seu IPTU para você ver. Os caras vêm lá e pegam a casa. Não temos nada. A única coisa que nós temos, irmão, é o pecado. O resto é tudo de Deus. Agora o pecado é nosso, mas o restante é tudo do nosso Senhor Jesus. Então, meus amados, seja voluntário a abençoar a vida das pessoas. E olha só no versículo 4, ele começa assim, ó: pedindo-nos com muitos rogos, com a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os outros. Então aqui, meus amados, essa igreja, eles procuraram o apóstolo Paulo e eles pediram para ajudar. Eles disseram assim: Paulo, nós estamos sabendo da situação que está acontecendo lá com os irmãos nossos. Paulo, não esquece de nós, coloca a gente junto desse desafio, nós estamos juntos, nós não podemos ficar de fora, coloca a gente dentro dessa situação, que nós queremos ajudar, nós queremos ser participantes da obra de Cristo Jesus. Meus amados, a maior honraria que tem é ser participante da obra de Cristo Jesus. Meus amados, eu já tenho acho que mais de 10, 12 anos de conversão e caminhando com o Senhor Jesus dentro das igrejas. E vira e mexe acontece umas ofertas especiais, algumas coisas assim, para a gente mandar ajuda para outros estados ou para outros países. Como por exemplo, eu lembro de uma época que tinha um missionário que ele estava fazendo missões num local que a água era muito escassa. Você lembra dessa, pastor? Lembra que os irmãos estavam captando dinheiro para construir poço artesiano? O pastor Marcos pediu ajuda, manda uma ajuda para nós, custa tanto para construir um poço. Irmãos, as pessoas lá estão vivendo lá sem água. Você abre todo dia a sua torneira, tem água lá geladinha, fresquinha. Todo dia você vai tomar banho, tem água. Mas tem muita gente em outros lugares que não tem água, nem para beber. E aí você participa dessa oferta, levando essa benfeitoria para as pessoas que estão lá. Essa é a obra do Senhor Jesus. E nós temos que ter esse coração como esses irmãos aqui, que estão pedindo, falando: pastor, quando tiver alguém nessa necessidade, me ajuda. Ó, pastor, não me deixa fora, me ajuda que eu quero contribuir, nem que seja com um pouquinho, mas eu quero mandar um pouquinho para os irmãos lá. Foi assim que eles fizeram, eles pedindo e rogando: Paulo, não nos deixa fora dessa situação, não nos deixa fora dessa graça. E no versículo 5: e não somente fizeram como nós esperávamos,
mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Olha só, meus amados, uma coisa é você dar dinheiro, outra coisa é você dar a si mesmo. Uma coisa é dar dinheiro, outra coisa é dar-se a si mesmo. O pastor Contano diz que uma dessas conferências de Gideões internacional, levantou-se um empresário no meio lá da conferência, e o rapaz fez uma oferta de R$1 milhão. R$1 milhão não, $1 milhão. Ele levantou lá e falou: vou ofertar $1 milhão, cerca de R$5 milhões na cotação do dólar de hoje. Mas irmãos, para pensar, a gente não sabe quanto de dinheiro esse cara tem. E se esse cara for bilionário? $1 milhão para ele é muito pouco. É a mesma coisa que a gente levantar a nossa mão aqui e ofertar R$100 ou R$1.000. Para ele que tem muito, em proporção, para a gente que não tem, a gente fala $1 milhão é muita coisa, mas para ele que talvez seja um milionário ou um trilionário, não faz muita diferença. Mas e se a pessoa doar a sua própria vida? E se a pessoa se oferecer? E se a pessoa mesmo quiser participar de toda a obra de Cristo? Aí não tem preço. Aí não tem preço. Estava vendo agora de manhã no Esporte Espetacular uma reportagem de um município lá no Pernambuco, chamava Brejo da Madre, não sei das quantas, um municípiozinho bem pequenininho. Meus irmãos, um menino, um adolescente que aprendeu a andar de skate, agora ele montou uma escolinha ajudando as crianças da comunidade a andar de skate. Você tinha que ver a felicidade das crianças e dos adolescentes tendo aula de skate com eles, dizendo: aqui no nosso município a gente não tem acesso a nenhum esporte radical, graças a Deus por ele. E as mães: esse menino vale ouro, está aqui todo dia acordando cedo, usando o espaço da escola lá, com a quadra para poder dar aula para as crianças. Começou com 2, já está com quase 40 crianças fazendo aula. Pergunta: estão pagando ele? Estão dando mensalidade para ele? Ajuda de custo? Nada. Ele está dando a vida dele para poder ensinar as crianças, para poder contribuir com alguma coisa. Ele está fazendo a diferença naquele lugar. E, irmãos, e eu não sei, a reportagem não falou, talvez não seja nem cristão. Talvez não seja nem cristão. Porque para ser generoso, meus amados, não é só com grana, mas é com o tempo. Você pode ser generoso com o seu tempo para ajudar uma pessoa. Pessoas que têm tanta aptidão, pessoas que têm tanto conhecimento, poderia estar passando isso para outras pessoas. Poderia estar passando para que outras pessoas pudessem se desenvolver na vida, ter outros recursos. Então generosidade não é a só parte da grana, mas é a parte também do nosso tempo. Se oferecer como ajuda para as pessoas. E aí, irmãos, no versículo 6 acontece algo bem legal. Bem legal não é muito legal, mas a gente vai aprender com isso daqui. Irmãos, a generosidade, ela é progressiva e ela tem que ser perseverante. Certo? A generosidade, ela tem que ser progressiva. O que é progressivo? Tem que aumentar, tem que progredir. É o contrário de regredir, de voltar para trás. Ela tem que ser progressiva, ela tem que subir, ela tem que crescer, ela tem que aumentar. E ela tem que ser perseverante o tempo todo, tentando, fazendo e ajudando. Agora no versículo 6, olha só o que ele diz: de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. O que aconteceu aqui é o seguinte: enquanto Paulo estava nessa igreja e estava orientando os irmãos estavam ofertando, os irmãos estavam ajudando. Mas depois que Paulo sai dessa igreja e vai para uma outra igreja, os irmãos param de ofertar. Os irmãos param de perseverar nessa generosidade. Aí é quando Paulo exorta a Tito, dizendo assim: Tito, volta lá para a igreja, prega para os irmãos, convence os irmãos, orienta os irmãos, para que eles possam voltar a ser generosos. Então a igreja, ela parou de ofertar. Começou bem, mas estava terminando mal. Teve que ir uma pessoa lá para poder ajudar e orientar, para que eles pudessem voltar. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. A gente precisa dar o primeiro passo para ser generoso, mas isso tem que ser uma constância na nossa vida. Não podemos ser generosos somente agora, e já fiz uma vez, e aí depois eu não faço mais, e esqueço disso. Progressivo e perseverante.
e constante, sempre trabalhando nisso. No versículo 7, portanto, assim como em tudo abundeis em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundei nesta graça. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, a igreja de vocês é uma igreja muito legal, muito bacana. Vocês cresceram na fé, vocês cresceram na palavra, na ciência, em toda diligência, no amor para convosco, mas tem uma parte de vocês que vocês precisam melhorar, é a generosidade. E você vai encontrar mesmo isso dentro das igrejas, meus amados. As pessoas parece que deixam esse assunto um pouquinho de lado e concentram a força somente nessas outras coisas. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra, eu preciso estudar, eu preciso conhecer as coisas teológicas, eu preciso conhecer a Bíblia de ponta a ponta, eu preciso fazer curso, eu preciso ser entendido da palavra. Mas quando chega na hora dela colocar a mão no bolso, é como se tivesse uma cobra dentro do bolso e ele não consegue ajudar ninguém. Ou pessoas que se acham extremamente espirituais. Eu sou espiritual, eu oro, eu adoro, e maravilha, e maravilha, e maravilha. Sou uma bênção. Mas na hora de ajudar uma pessoa, não ajuda. Falha. Então, meus amados, você pode desenvolver todas as áreas da sua vida, mas você não pode esquecer da generosidade. E era o que aconteceu na igreja de Coríntios. Vocês são maravilhosos em tudo, na fé, na palavra, na ciência, na diligência, no amor para convosco. Assim também abundei nessa graça, na generosidade com as pessoas. Meus amados, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre generosidade. E eu já dei alguns exemplos, e eu vou dar alguns exemplos que aconteceu comigo, mas eu não quero que você me veja de uma forma errônea, de falar, puxa, o Davi está falando todas essas coisas, e ele está se achando bom, ele está se achando santo. Não, não é isso. Eu vou dar esses exemplos, são algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas não pense de mim além do que eu mereço, tá bom? Beleza? Então, meus amados, uma vez eu estava lá no supermercado Açaí, e aí chegou um rapaz vendendo bala. E aí, você quer comprar uma bala, tal. Eu falei, poxa, eu não quero bala não, tal, né? Eu falei, e aí, você está vendendo? Ele falou, rapaz, estou vendendo aí o dia todo. Ele estava com a filhinha dele, né? Ele falou, poxa, eu sou lá de Rio Grande da Serra, estou vindo vender aqui. Rapaz, eu saí de casa lá, eu nem o gás lá na minha família, lá eu tenho, cara. Eu falei, você não tem o gás? Ele falou, não tenho gás, não. Eu falei, você tem Pix? Ele falou, tenho. Então dá seu Pix aí. Eu fui lá, fiz o Pix para ele do valor do botijão para ele. Quanto que é o botijão lá em Rio Grande da Serra? Ele falou, é tanto. Então, tá, irmão, Deus te abençoe, vai na paz. Outro dia eu estava ali, não sei o que eu estava fazendo, acho que eu ia buscar Roberto em algum lugar ali perto do Hospital Brasil. Aí eu estava fazendo a volta ali, e o cara vendendo bala também, você é um vendedor de bala. O cara falou, mano, falou para mim, rapaz, tô aqui vendendo bala faz mó tempão, cara. Mano, será que você não podia contribuir comigo aí com 2 quilinhos de frango? Eu falei, dá seu Pix aí que eu vou mandar para você. Anotou no papelzinho bem rapidinho lá no farol, entrei lá no meu aplicativo, fiz o Pix para ele, 2 quilinhos de frango. 2 quilinhos de pé de frango, né, irmão, que é mais barato. Brincadeira, irmão. Eu fiz lá o frango normal para ele, né? Aí beleza, outro dia também, voltando do trabalho, o rapazinho vendendo bala lá no farol lá, hein? Chegou lá, colocou a balinha dele lá, falou, irmãozinho, eu posso pegar uma bala sua aqui? Mas não tenho dinheiro não. Ele falou, não, mano, de boa, leva aí. Tem um Pix meu aí, você faz um Pix lá. A balinha do cara era R$2. R$2 no Pix, aí fiz 10 conto pro cara, para poder abençoar a vida dele, né? E assim foi. Aí, nesse chá de bebê do André, né? A gente estava fazendo os doces, a irmã Néia nos ajudou com os doces, inclusive ela foi generosa conosco aí, deu boa parte dos doces para nós, né? E aí a gente estava procurando leite condensado na promoção. Aí o pessoal falou, não, é que no Açaí tá promoção. Aí fomos lá, não tava. Falou, não, é no Atacadão que tá a promoção. Aí nós fomos lá, chegamos lá no Atacadão. Bem na entrada, assim, tinha umas caixas de leite condensado. Irmãos, não é que tava na promoção mesmo? Aí chegamos lá na promoção, aí falamos, não, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui 10, 20 latas aqui para poder fazer o doce, né? Aí encostado das latas lá do leite condensado, tava uma mulher, assim, uma senhora, né? E a Roberta, né, meu? A Roberta faz amizade com todo mundo, né? Ela, não, senhora, você vê que barato que está aqui a lata de leite condensado? Ela falou, pois é, eu faço doce também, estou iniciando agora, estou fazendo uns doces e tal, mas eu só tenho dinheiro para levar 7 latas, 6 latas, sei lá o que ela falou lá. Eu falei, só tem dinheiro para levar 6 ou 7? Ela falou, é. Eu falei, então eu vou dar 10 para a senhora. Ela falou, você vai me dar 10? Eu vou dar 10 para a senhora. Peguei 10 latas, coloquei lá no carrinho dela, a mulher até chorou. Só achou, meu Deus, obrigado. Pega meu WhatsApp aí que eu vou mandar para você depois um doce lá na sua casa. Falei, não, irmão, esquenta a cabeça não. Segue o jogo, segue o barco, né? Vamos lá e abençoamos a
a vida dela, né? Então, meus amados, são coisas que você vai fazendo ao longo da sua vida, são atos de generosidade que o Senhor vai colocando no seu coração. Isso é porque o Davi é bom? Não, é porque a graça de Deus está se manifestando na minha vida. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente não ia fazer absolutamente nada. Meus amados, e a palavra de Deus é assim, né? A gente vai ler mais aqui um pouquinho mais na frente, que isso é um princípio. É um princípio, todo mundo que é generoso, depois vai receber atos de generosidade para si. Eu não estou pregando aquilo que você vê por aí, não, você dá 100 e você vai receber 1000, não é isso. Não é uma barganha de que você faz um investimento no banco celestial, que está pagando juros, você põe 200, os caras vão te dar 400 em dobro. Não é isso, mas é a generosidade de Deus, é a bondade de Deus em suas vidas. Eu ficava olhando que ao longo desses anos que eu estou casado com a Roberta, e nós temos 2 filhos, e vamos ter o 3º filho, meus amados, nunca nos faltou nada. Nós estamos passando hoje por uma das melhores fases das nossas vidas. Eu estou trabalhando numa empresa muito boa, tenho um salário bom, tenho lá os benefícios. A Roberta tem 2 trabalhos, eu estou pedindo para ela passar para 3, para que eu não possa ficar em casa, para mim não trabalhar. Lembra lá que do seriado lá do Cris lá, a Rochelle fala, meu marido tem 3 trabalhos, né? Eu vou falar, minha esposa tem 3 trabalhos, né, meus amados? Brincadeira, tá, irmãos? Tô trabalhando, tô ralando aí. Meus 2 filhos estão trabalhando, Mateus, Tiago estão trabalhando, estão iniciando faculdade nesse ano, os meninos aí estão iniciando faculdade, estão trabalhando, estão ralando. Meus amados, ato de generosidade gera generosidade, certo? É uma graça de Deus, mas também você precisa também ser participante disso. Então assim, eu sei que o trabalho é cansativo, eu sei que trabalhar não é fácil, mas meus amados, você precisa pegar firme no trabalho também. Entendeu? E o que a gente vê muito crente é fazendo corpo mole no trabalho, muda de um emprego, muda para o outro, nunca está bom, nunca está contente, nunca quer se firmar, e assim fica difícil do Senhor ser generoso. Então precisa ser generoso. Eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldade. Uma Roberta, 8 meses de gravidez, puxou 12 horas de plantão. Segunda-feira vai trabalhar com o Sérgio, abençoado ali, ó. Não é fácil trabalhar com o irmão. O irmão liga 20 vezes por dia. Ou prova, né, irmão? Trabalha em 2 empregos, grávida, aí aguenta. Então nós a mesma coisa. E principalmente vocês que são jovens, meus amados, quando a gente vê os jovens hoje em dia, você olha para a cara dos caras, dá até sono, velho. Os caras não querem trabalhar com nada, velho. É isso, aquilo lá, não sei o quê. A moda dos caras agora é ser youtuber, né? Teve uma época que montaram até empresa, irmãos, para ensinar os jovens a serem youtuber, porque os caras só queriam ser youtuber. Não, quero ser youtuber, quero ser youtuber, quero ser youtuber. Agora a moda é, não para nós nas igrejas, né? Mas para o mundo, agora eles querem ser funkeiro, né? Não, agora eu quero cantar funk, Vê os caras aparecendo lá na televisão com cordão de ouro de Lamborghini, eles acham que aquilo lá vai dar certo. Aí você vai ver, o cara tá falido, a justiça está entrando lá com o pedido para prender todas as coisas dele, porque ele está devendo para Deus todo mundo. Mas a pessoa olha lá e fala, nossa, ele é rico, é uma maravilha isso daí, né? É uma maravilha. Agora eu quero ser funkeiro. Meu amado, acorda para a vida, velho. Acorda para a vida. A maioria dessas coisas que prega aí nas mídias, na internet, é tudo mentira. É tudo para arrancar dinheiro seu e não para te fazer rico, né? Você pega lá o cara lá na internet, né? Aí o cara sai da Lamborghini dele e fala, você quer saber como é que eu comprei essa Lamborghini? Vou te mostrar aqui meu aplicativo, eu entrei aqui assim. Irmãos, ninguém dá nada para ninguém. Ninguém dá nada para ninguém. Tem algumas pessoas que são um ponto fora da curva que vão conseguir? Tem. Mas é a minoria. A maioria esmagadora vai tudo contribuir com essas pessoas. Tudo vai dar dinheiro para essas pessoas. Pega todo mundo aqui dando 10, 15, 20 para eles, pagando um cursinho, uma visualização, os caras vão enchendo tudo o bolso. E a maioria tudo fica no pobre. Tudo fica no pobre. Quando eu saí lá da outra empresa, né? E aí eu fiz o curso CRAU com o Sérgio, tivemos algumas noções de algumas coisas. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio aí do mundo dos investimentos. Vou estudar esse negócio aí. Aí eu estava com tempo, né, não estava trabalhando tanto, falei, eu vou estudar esse negócio aí. Comecei a estudar, aí tinha um irmãozinho lá da igreja, lá que ele trabalhava lá numa corretora bem conhecida, hoje ele já mudou, já foi para uma outra, é um profissional dessa área. Comecei a buscar algumas informações com ele, falei, vou entrar para esse negócio aí. Peguei uma graninha lá e fiz os investimentos em várias coisas, investindo lá e tal, umas horas ganhava, umas horas perdia, umas horas ganhava, umas horas perdia. Aí tem um detalhe, investimento é sempre risco. Aprenda uma coisa, quando um está ganhando, o outro está
Perdendo. Quando um ganha, o outro perde. Quando você compra uma ação baixa e você vende ela mais alta, você ganhou e o outro perdeu. E quando é o contrário, você perdeu e o outro ganhou. Certo? E aí, irmãos, todo dia eu ia dormir preocupado. Falei, mano, como é que será que vai abrir a bolsa amanhã? Como é que será que vai abrir a bolsa amanhã? Meu, só falta sair uma notícia ruim aí, a bolsa despencar. E eu perder meu rico dinheirinho que está lá. Pouquinha coisa e ali, mas não posso perder. Não posso perder, não posso perder. Meu, eu falei, você quer saber de uma coisa? Isso aqui não é para mim, não. Não vou ficar nisso aqui, não. Todo dia estou tirando meu sossego. Estou pensando, preocupado, vivendo para isso. Aí eu olhava uma notícia, olhava outra, olhava na bolsa, está subindo, está descendo, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu, você quer saber de uma coisa? Vou zerar tudo, sair de tudo, zerei tudo. Falei, acabou. Não é para mim. Pode ser para outras pessoas, mas para mim não serviu. Eu estava mais sofrendo do que ganhando. Eu falei, eu prefiro ficar aqui com o meu pouquinho de dinheiro, estudando as escrituras aqui, orando ao Senhor, meu trabalho direitinho ali, ganho um pouquinho ali, mas está dando para mim sobreviver. Está ótimo. Se o Senhor quiser me fazer rico, amém. Mas se o Senhor não quiser me fazer rico, eu fico dessa maneira aqui mesmo. E graças a Deus por tudo isso, certo? Então, meus amados, ato de generosidade é graça de Deus. Podemos fazer em meia tribulação, na escassez, na pobreza nós podemos fazer. Você pode ser voluntário, você pode pedir para poder ajudar as pessoas. Coloque isso dentro do seu coração e viva essas experiências com o Senhor Jesus. Aí no versículo 8 e versículo 9, aqui vem o ápice de toda a generosidade. E se nós estamos falando de generosidade, ninguém melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo para a gente falar sobre os atos de generosidade dele, ou o ato de generosidade dele que ele fez. Diz assim a palavra do Senhor: não digo isso com quem manda, mas para provar, para a diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza se enriquecesse. Vou dizer de novo: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza se enriquecesse. Meus amados, não existe ninguém mais rico que o nosso Deus. Ele é criador, sustentador de todas as coisas. Ele comanda tudo, é dono do ouro, dono da prata, dono da vida das pessoas, dono do céu, dono da terra, tem a chave da morte nas suas mãos. Ele é tudo, poderosíssimo. Ninguém chega aos pés do nosso Senhor Jesus. E o que ele fez? Se tornou pobre. Se tornou pobre por amor de nós. Para começar, no seu nascimento, não tinha local para nascer, não tinha berço para nascer e não tinha roupa para nascer. Nasceu dentro de um estaleiro, foi colocado dentro de uma manjedoura, enrolado no meio de uns panos. Se fez pobre por nós. Quando a Roberta ficou grávida, né, ela falou: puxa, Davi, mas o tempo já está passando, a gente não tem nada para o bebê, nós não temos berço, nós não temos nada, nós não temos roupinha, nós não temos nada. Eu falei: não, filha, calma que vai dar tudo certo. Mas, meus irmãos, você tem que ver o ato de generosidade das pessoas. As pessoas: Roberto, o que você quer? Ah, eu não tenho berço, eu dou berço. Roberta, já tem carrinho? Não tem carro, então eu dou o carrinho. A irmãzinha lá dos Estados Unidos: Roberta, fala o que você precisa aí que eu vou mandar para você, tá? Manda aqui. Ah, fez chá de bebê lá no serviço, um monte de fralda. Fez aqui um monte de fralda. Irmãos, não faltou absolutamente nada. Ato de generosidade. Atos de generosidade. As pessoas sendo generosas, as pessoas abençoando. E a gente fica muito feliz, porque sabe que a graça de Deus se manifestando na vida das pessoas. E quando você recebe um ato de generosidade, meus amados, qual é a primeira coisa que você faz? Você dá graças a Deus. Então, quando você faz um ato de generosidade para a pessoa, aquela pessoa recebe aquilo, a primeira coisa que ela faz é dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor. Então, quem tem atos de generosidade, agracia e glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, logo quando nasceu, meus amados, uma tristeza. Não tem berço, não tem lugar e não tem roupa. É estaleiro, é manjedoura e é panos. E aí, quando ele cresce, meus amados, passou a vida toda trabalhando numa carpintaria. O nosso Deus, todo poderoso, trabalhando lá na carpintaria do seu Zé. Conhece a carpintaria do seu Zé? É o filho do Zé. O filho do Zé está trabalhando lá na carpintaria. Vidinha simples, ó, ralando, dia após dia, mãos calejadas, trabalhando, vendendo as suas coisinhas, seu trabalho simples, tudo direitinho, honesto,
bonitinho. O Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, trabalhou a vida inteira numa carpintaria. Por que com nós não podemos ser humildes dessa maneira? Por que sempre nós queremos coisas maravilhosas, extravagantes, e temos que ser bem-sucedidos e ricos? Não tem problema, irmãos, não estou pregando aqui pobreza não para o povo de Deus, mas eu só estou dizendo, se por acaso um dia o Senhor fizer isso na sua vida, ou se a vida que hoje você está levando, você não pode ser grato ao Senhor Jesus por conta disso? Você não pode ser grato ao Senhor porque você ganha esse salário mínimo que você está ganhando hoje? Você não pode ser grato? Você por acaso é menos do que uma outra pessoa que está ganhando 10? Não é, meus amados. Você é amada tanto quanto o outro. Você pode melhorar isso com algumas atitudes, com algumas coisas. Mas também, se não melhorar, a gente sabe que tem muita gente, meus amados, que vai viver a vida toda ali com um salário pouquinho, criando as suas famílias. Outro dia eu vi uma reportagem, uma mulher aí, ela era vendedora ambulante na rua, formou 3 filhos na faculdade. Porque dinheiro, meu amado, não é sinônimo de muita coisa não. Você tem muita gente aí, cheio de dinheiro aí, que é tudo descabeçado. Gasta o dinheiro à torta, está devendo para um monte de gente, não ajuda ninguém. Então ter dinheiro não é o X da questão, mas é saber se a graça e a generosidade do Senhor está na sua vida. Porque se você com R$1.000, você vai fazer maravilha, se você tiver o entendimento da palavra e viver de acordo com as Escrituras. Ninguém vai te parar. Quem irá contra o braço forte do Senhor? Quem irá? O Senhor tem preparado maravilhas para nós. Agora, meu amado, saiba de uma coisa: ninguém vive de boas intenções, ninguém vive de promessas. Em generosidade tem que ser ato. Tem que ser ato. Então eu digo assim para o pastor: pastor, aqui indo para minha casa, pastor, tem 3 churrascarias, ó, nota 10. A picanha lá, pastor, é maravilhosa. Qualquer dia desse eu vou te levar lá. Aí o pastor fala: qual que é o dia, David? Eu falo: não é hoje nem amanhã, é um dia desses. Aí passa o tempo, eu falo: pastor Henrique, a churrascaria lá é boa. Ele: sei, David, quando é que você vai me levar? Então, pastor, ele precisa marcar um dia para a gente poder ir lá, tá? A gente vai marcar. Aí passa mó tempão. Pastor, e aí, David, como é que nós vamos lá? Pastor, a gente vai marcar um dia lá, porque a picanha é maravilhosa. Irmãos, promessa, boa intenção não enche barriga de ninguém, tá com a barriguinha vazia, não provou a picanha, tá entendendo? Então não é que nós temos que ter boas intenções, de boas intenções o inferno tá cheio, que nem diz o ditado popular, tá entendendo? O crente, ele tem que agir. Se está dizendo que vai levar lá para comer a picanha, leva para comer a picanha. Se está dizendo que vai fazer tal coisa, eu não estou prometendo, viu, pastor? Foi só um exemplo. Foi só um exemplo dentro da pregação. Foi só um exemplo dentro da pregação, né? Vou levar o pastor para comer um cachorro-quente lá em Osasco. Melhor cachorro-quente de São Paulo, pastor. Então, voltando para cá, né, meus amados? Então, essa promessa, as boas intenções não enchem barriga de ninguém, mas tem que ser efetiva. Tem que ir lá e tem que fazer mesmo. E o nosso Senhor Jesus Cristo tinha boas intenções, promessa, e Ele fazia. E Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse. Vivendo a vida toda numa carpintaria. Larga a carpintaria, larga o trabalho, para poder sair e evangelizar e apregoar o reino do nosso Deus. E quando Ele sai, meus amados, a própria palavra de Deus diz que Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. As pessoas dizendo assim: vamos lá, quero ver aonde você dorme, aonde você repousa. Ele falou: ó, os pássaros têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer vir comigo? Muitas vezes nós vamos dormir e o nosso teto vai ser as estrelas, vai ser a lua, sendo o dono do mundo, o dono de todas as coisas. Dormia muitas vezes ao relento, não tinha onde ir. Na entrada triunfal dele em Jerusalém, nem um animalzinho ele tinha, ele pediu emprestado. E essa passagem ainda é muito engraçada, né, irmãos? Porque o Senhor Jesus precisava do jumento para poder entrar lá na Jerusalém. Aí ele fala para os discípulos: vai lá e pega o jumento, e se o dono aparecer lá, diga que o mestre está pedindo emprestado e que depois vai devolver. Já pensou, irmãos? O cara está lá com o jumento dele e fala assim: ó, o mestre mandou pedir emprestado e daqui a pouco vai te devolver. É engraçado, né? Mas aí o cara emprestou. Não sei se encontraram ele, mas o cara emprestou. O Senhor Jesus entra em Jerusalém com um jumento emprestado. Nem dele era o jumento.
Não tinha nada. Sendo dono de todas as coisas. Sabe o que isso traz para nós? Em reflexão e aprendizado? A tal da vaidade. A tal do orgulho. A tal do apreço pelos bens materiais. O Senhor Jesus não tinha vaidade nenhuma, nem apreço por nada. Por coisas materiais não, mas por coisas celestiais, espirituais e por vida sim. Muitas pessoas cheias de posses naquela época, com muitos... A expressão de riqueza naquela época eram os rebanhos, né? Muitos jumentos, muitos camelos. O Senhor Jesus não tinha. E não estava preocupado. E a gente fica preocupado, uma vaidade com o nosso carro, uma vaidade com a nossa casa. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Quem disse que tem que ter, meus amados? Onde está escrito que tem que ter? Viemos sem nada e vamos voltar sem nada. O que vale mais nessa vida não é ter coisas, mas é marcar a vida das pessoas. É ser usado por o Senhor Jesus, ter atos de generosidade. Isso daí é maravilhoso. Fazer a diferença nesse lugar. E quando o Senhor Jesus morre, não tem nem túmulo para enterrar. Também foi emprestado. Jumento emprestado, trabalhando na carpintaria, nasceu, não tinha lugar, e na hora de morrer, também não tem túmulo. Foi enterrado num túmulo emprestado. Isso fica a reflexão para nós, meus amados, para que a gente possa servir ao Senhor Jesus com humildade, lágrimas nos olhos e generosidade, glorificando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E para encerrar, eu quero ler com você no capítulo 9, bem conhecida essa passagem. Você está entendendo a palavra? Versículo 6: e digo isso, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse versículo 7 é um versículo muito conhecido, né? A maioria das pessoas usam ele na hora de ministrar os dízimos. Mas para ministrar os dízimos, meus amados, isso está errado. Por quê? Olha só o que diz a palavra: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Então, se você ensinar para a pessoa na hora do dízimo que ela contribua segundo o que propôs no seu coração, ele pode olhar e dizer assim: bom, eu não propus nada no meu coração, então eu não estou ofertando, então não estou dizimando nada, estou cumprindo a palavra. Ou o que propôs no meu coração é dar R$5, e eu vou dar R$5. Não, então para dízimo não. Isso aqui faz parte daquele contexto que nós estamos aqui estudando e lendo. Lembra? É uma escassez, e o apóstolo Paulo está levantando uma oferta especial, voluntária para aqueles irmãos. Então na oferta ele está dizendo, cada um contribua o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Está entendendo? Então isso é para oferta. Para dízimo a gente já tem a nossa orientação e sabemos como é que funciona. Mas para a oferta é assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E aí, mesmo que seja pouco ou que seja muito, o importante é se você está dando com alegria, porque o Senhor Jesus, ele não olha a quantidade. O Senhor Jesus não se surpreende com quantidade, meus amados. Você acha que o Senhor Jesus se surpreende com o cara que ofertou $1 milhão? Ele não se surpreende, porque ele é dono de tudo. O que ele vai se olhar é a intenção do coração. Lembra quando o Senhor Jesus estava olhando aquelas pessoas ofertando? Ele disse assim: essa viúva, essa senhora ofertou mais que todo mundo. E quanto que ela tinha dado? 2 moedas. 2 moedas. Então ele não se impressiona com quantidade, mas ele se impressiona com intenção. Ele disse: ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, e os outros só estão dando o que sobra. Depois que o cara recebeu aquele montão de dinheiro dele, ele fez um monte de coisa. Comprou carro, comprou casa, pagou as dívidas dele, passeou, fez entretenimento, fez um monte de coisa. Aí o que sobrou ele foi lá e deu para o Senhor. Mas ela não. Ela não fez nada disso. Ela, do que ela tinha, ela pegou e ofertou tudo. E deu tudo. Intenção de coração. Não é que o Senhor quer que você oferte tudo. Não é que o Senhor quer que você venha aqui e deposite tudo aqui, não. Mas o Senhor quer que você coloque toda a sua intenção, todo o seu coração na oferta. E seja disposto. Mas, meus amados, como a gente é duro de coração, como o nosso bolso é fechado para poder ajudar as pessoas. A maioria das pessoas diz: não, estou passando por tribulação, eu estou em escassez, eu estou em pobreza, eu não consigo ajudar ninguém.
Mas quando você vai fazer uma análise da vida da pessoa, não falta para ela o lanchinho do McDonald's no mês. Para o ímpio não falta o dinheirinho do cigarro. Mas para ajudar uma pessoa não tem. Mas para supérfluo sempre tem. Nunca falta. Principalmente para os seus bel prazeres. Não falta na minha casa Netflix. Não falta na minha casa a minha internetzinha. É sempre para mim. É sempre para mim. E sempre falta para a pessoa. Sempre quando não é para ter uma festa, você dá um jeito. Uma festa você dá um jeito. Uma viagem você dá um jeito. Você arruma dinheiro da onde não tem. E quem bebe? Quem bebe então arruma dinheiro do nada. Mas para ajudar as pessoas, nunca tem como dar um jeito. Eu tenho um monte de roupa na minha casa. Eu vou para um casamento, não tenho que comprar roupa. O que eu faço? Não tenho dinheiro? Eu vou lá e passo meu cartão em 5 vezes. Eu dou um jeito de comprar roupa. Por que você não passa o seu cartão em 5 vezes para comprar uma cesta básica para abençoar o seu vizinho que não tem? A roupa você dá um jeito de pagar. Por que não dá um jeito de pagar a cesta básica para o vizinho? Porque é sempre para o nós. É sempre para o eu. E o outro? O outro que se vire. Atos de generosidade sempre tem como fazer. Sempre tem como fazer. E meus amados, e não está tudo perdido no nosso mundo. Nós vemos muito atos de generosidade em meio ao povo do Senhor, ao povo de Cristo. Nós mesmos ajudamos missionários fora do país e temos visto a contribuição chegando ali na vida das pessoas. Nós tivemos aqui uma videochamada com a missionária Marilane, já acompanhamos ela há muitos anos. Ela foi uma dessas generosas, que não deu dinheiro, ela deu a vida dela para o reino. E como ela tem abençoado vidas, ao longo de tantos esses anos, pregando o evangelho em outros países. De tantas situações que ela encontrou em outros países. Crianças sendo maltratadas, crianças sendo abusadas. E ela chegava, ensinava o evangelho, ensinava a palavra, pregava, orava. E a situação mudava. Ato de generosidade. A graça do Senhor ainda está se manifestando entre o seu povo. A graça do Senhor está se manifestando entre o seu povo. A bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças damos ao Senhor porque tem nos dado essa porção. Graças damos ao Senhor porque tem colocado isso dentro de nós. Meu amado, nessa noite, ora ao Senhor para que você tenha atos de generosidade, para que você viva experiências dessas de generosidade na sua vida, para que você veja o amor do Senhor explícito, bem diante dos seus olhos, sustentando a sua vida, sustentando os seus amigos, sustentando os seus familiares, você sendo um bênção para um desconhecido, por quem quer que seja. Oh meu amado, em nome de Jesus, ainda tem muita coisa para nós fazermos aqui. Ainda há muita coisa para que nós possamos mudar dentro de nós. O Evangelho é profundo. O Evangelho exige de nós muita dedicação, muita ousadia, muito arrependimento, muito esvaziar de nós mesmos. Ame a Deus com toda a sua força e ame ao próximo como a você mesmo. Se você gosta de chegar na sua casa e ter um jantar maravilhoso com a sua família, com a sua mistura legal, com o seu refrigerantezinho legal, eu te desafio, promova isso um dia na vida de alguém que não tem. Promova isso na vida de alguém que não tem. Você já pensou? Você pegar do seu suor, do seu trabalho, você abençoar uma família, aquela família que está passando por uma dificuldade muito grande. Você sabe que tem muitos pais de família, muitos homens, que gostaria de dar uma mistura para o seu filho, gostaria de dar um Danone para o seu filho, e ele não consegue. Não é porque ele não é trabalhador, não, porque às vezes algumas situações da vida não está dando para ele poder fazer isso. E aí vem você lá, usado por Deus, e diga: está aqui o dinheirinho do Danone, está aqui o dinheirinho da carne, na minha casa não tem faltado. Na minha casa não tem faltado. E ainda desafio você mais ainda. Você ficaria um mês sem comer o seu Danone predileto para passar para alguém? Você ficaria um mês sem comer a sua carne
para você passar para alguém? Você faria isso por amor a Cristo? Você faria isso por amor ao próximo? Você faria isso por amor ao necessitado? Coisas para a gente se pensar, meu amado. Coisas para a gente pensar.